No ano em que se celebra o centenário das aparições de Nossa Senhora, o Santuário de Fátima promove, com colaboração da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, um congresso internacional de teor científico e acadêmico, com o tema Pensar Fátima. Em estudo estão várias dimensões de Fátima, como teológica, sociológica, psicológica, cultural, histórica e artística. O evento acontece de 21 a 24 de junho. As intervenções se dividem em conferências plenárias, temáticas e comunicações autopropostas por investigadores. A TV Canção Nova vai transmitir as conferências ao longo da programação. Você acompanha agora a segunda conferência Eixos Teológicos da Mensagem de Fátima, apresentada por Eloy Bueno de la Fuente. Pues muchas gracias por las palabras de acogida y de presentación y sobre todo por la ocasión que he tenido a lo largo de estos años de profundizar en el mensaje de Fátima y sobre todo de hacer una lectura teológica del acontecimiento. Yo no es que sea conocedor, ciertamente hay muchos que me adelantan en el conocimiento de las fuentes documentales, pero al menos las he leído de cara a hacer posible la lectura teológica. A mí lo que me corresponde en esta conferencia, o al menos así yo lo he planteado, es descubrir y presentar el logos teológico, es decir, hay que pensar há que pensar Fátima, pensá-lo a partir de diferentes pontos de vista, mas também a partir do ponto de vista teológico, porque definitivamente o sentido teológico de Fátima é, parece-me a mim, o que fosse possível a sobrevivência e o seu desenvolvimento ao longo deste século. É surpreendente quando se celebram 100 anos dos acontecimentos originais que Fátima está ainda metida dentro de um profundo conflito de interpretações, porque é surpreendente a quantidade de perspectivas, pontos de vista, de critérios para valorizar o acontecimento de Fátima, e por isso creio que a aproximação, a partir do ponto de vista teológico, é absolutamente central. A partir de um duplo ponto de vista, por um lado, como critério apologético, de defesa, de justificação, mas ao mesmo tempo também a partir do ponto de vista teológico, para aprofundar no sentido de que este acontecimento tem no conjunto do mistério cristão. Para marcar a leitura teológica dentro da minha intervenção, apresento em primeiro lugar algumas alusões ao que podemos denominar o espectro de interpretações, desde aquelas que o interpretam como fenómenos paranormais, equivalentes às visitas de seres extraterrestres, outros que querem analisá-lo a partir do ponto de vista da influência muçulmana, e também há alguns que, inclusive a partir do ponto de vista presumivelmente cristão, fazem também uma aproximação a Fátima, dizendo que há que evangelizar Fátima, justamente para dignificar a mensagem cristã, porque em Fátima haveria uma apresentação deformada ou degradada de dados fundamentais da mensagem cristã. Portanto, também, inclusive, a partir do ponto de vista cristão, há interpretações, por exemplo, podemos mencionar a de Hans Kung, que pensava que eram recursos irracionais, elementos que suscitavam os interesses mais mágicos da credibilidade e da fé, e também há outros que usam Fátima em tarefas ou em debates de caráter de política eclesiástica, podíamos dizer. Por exemplo, é surpreendente, desde a partir do ponto de vista intelectual, não deixo de me surpreender com as especulações que existem acerca da quarta parte do segredo, a parte não revelada, quando nos damos conta que
neste tipo de interpretações se movem interesses muito variados, como, por exemplo, o questionamento da Igreja no período pós-conciliar, ou inclusive o pontificado mesmo do Papa Francisco. Portanto, eu digo que desde este ponto de vista, uma leitura teológica implica uma dimensão apologética para situar adequadamente de que é que falamos quando falamos do acontecimento de Fátima. Também há aproximações do ponto de vista teológico, entre as quais eu assinalo aqui 4, que me parecem particularmente significativas. Por exemplo, a obra pioneira do Padre João Maria Alonso, que colocava no coração imaculado de Maria a alma da mensagem de Fátima, ou também a leitura que já foi feita por Laurentin, muito influente também, comparando Fátima com Lourdes, enquanto que Lourdes falaria da protologia, das origens da graça e da salvação, e Fátima falaria da escatologia, dos acontecimentos finais. Outro autor que também teve trabalhos muito interessantes e que esteve sempre a participar nestes congressos, o padre Stefano de Fiores, recentemente falecido, a partir de vários pontos de vista diferentes, tenta mostrar os núcleos teológicos da mensagem de Fátima, ou também outra leitura especial interessante de Clodovis Boff, na sua Mariologia Social, onde tenta sublinhar a dimensão profética de Fátima. Fátima como profecia em devir, a mais política das aparições modernas, e são as apresentações que eu comentei que me parecem significativas, mas, não obstante, a mim parece-me que, reconhecendo os aspectos parciais teológicos que manifestam sobre o acontecimento de Fátima, a mim parece-me, não obstante, que carecem de um fio condutor que vá realmente à raiz do acontecimento Fátima e o seu sentido no mistério cristão. Por exemplo, no Coração Imaculado de Maria, sim, mas, claro, isto tem sentido se houver uns pressupostos que fiquem claramente claros. Dimensão profética, sim, mas isto só tem sentido se estiver unido à dimensão mística, como já se disse, do acontecimento Fátima. Por isso, neste leque de posturas, podemos dizer da Fátima extrínseca e intrínseca, desde o ponto de vista cristão. Sobre isto eu apresentarei aquilo que me parece que são os eixos ou as coordenadas teológicas do acontecimento de Fátima. E para isto é preciso arrancar, a partir de uma série de pressupostos, que ainda que sejam pressupostos, como iremos ver, são, na realidade, conteúdo mesmo da própria mensagem, como veremos. Nesses pressupostos queria advertir também, desde o início, que prefiro falar de mariofanias mais do que aparições. Antes apareceu o tema, alguém falou deste tema, eu faço a minha precisão, ou seja, bem parece-me inadequado utilizar a palavra aparição para nos referirmos àqueles fenómenos que Jesus protagoniza, ou ressuscitado, ou os acontecimentos protagonizados pela Virgem ou pelos santos. Usar um termo comum para fenómenos tão diferentes parece-me conduz indefectivelmente ao erro e à perda de foco da questão. Por isso vamos falar de mariofanias, ou seja, é uma manifestação, uma presença, um protagonismo da Virgem. Agora, que sentido dar a isto quando constatamos que a teologia em geral, e concretamente a Mariologia, não dá importância ao tema
das mariofanias. Parece-me que faz falta este tipo de diálogo entre aquilo que é a devoção do povo, o sensus fidelium, e o que são os conteúdos centrais da fé. E para isso fazem falta estes 5 pressupostos. Primeiro, situá-los dentro daquilo que é o mistério. Mas o mistério de Deus, no sentido como aparece, por exemplo, na Lumen Gentium, que começa por falar do mistério de Deus, da economia trinitária, o desígnio salvífico de Deus que se faz presente na história. Lumen Gentium trata de vários aspectos nos estados de vida na Igreja. E no capítulo 7º fala da Igreja na sua consumação. E precisamente, justamente no capítulo 8, fala-se já da Virgem Maria, do mistério de Cristo e da Igreja, a partir da consumação. Isto quer dizer, este é o segundo pressuposto, que, do meu ponto de vista, isto é fundamental, que a Virgem, que ao longo da sua história, como os que poderíamos chamar de Maria da História, foi atuando como discípula do Filho, mas ao mesmo tempo aberta às necessidades dos seguidores do Filho, essa mulher, uma vez produzida a Assunção aos céus, a Maria da Fé, poderíamos dizer, fala e atua sempre a partir de e na glória da ressurreição. Quer dizer, a consumação da Igreja permite descobrir qual é o papel de Maria dentro de uma história da salvação na qual os crentes têm uma série de necessidades históricas e Maria, no seu coração de mãe, não se pode desinteressar das necessidades, das atitudes dos seus filhos. Do meu ponto de vista é fundamental, toda a mariofania é um acontecimento pascal. Por conseguinte, é o prolongar e a presença do reflexo da figura de Maria. Aqui podíamos aplicar um critério fundamental em todo o tipo de reflexão cristã. O qualificativo de cristão, na medida em que é trinitário e pascal. Por isso, Maria, a mãe de Jesus, é quem reflete e prolonga o mistério da economia salvífica da Trindade e continua presente a partir da luminosidade da glória e o triunfo da Páscoa. Em terceiro lugar, se a Virgem se faz presente a partir deste pressuposto, é para atualizar o significado da Páscoa no mundo que nós vivemos. O Pai não pode olhar o mundo a não ser com os olhos com que contempla o Filho ressuscitado. Por conseguinte, Maria é um modo deste olhar e, consequentemente, aquilo que faz é acompanhar o caminhar e as incertezas históricas da humanidade para oferecer consolo, refúgio e também resistência diante do mal, como veremos depois. O quarto pressuposto é, logicamente, as mariofanias têm que utilizar linguagens diferentes, como acontece na Bíblia. Há linguagem narrativa, lírica, descritiva e linguagem apocalíptica, mas é algo que condensa e expressa a diversidade de manifestações da obra salvífica. A figura central do Apocalipse, o Cordeiro, degolado, mas o Cordeiro triunfante.
diante do trono de Deus. E a Igreja peregrina, no meio das dificuldades, está sempre a receber alento, ânimo, esperança, consolo, refúgio neste Cordeiro degolado, mas, repito, triunfante. E, logicamente, para que isto seja possível, quinto pressuposto, fazem falta as funções dos mediadores e das testemunhas, que as testemunhas, precisamente, e os mediadores realizam a sua função porque ficam num determinado momento surpreendidos. Antes falava-se da erupção do sobrenatural neste mundo, mas reparem que Aristóteles e Platão diziam que a filosofia começou com admiração. E se no fundo a fé cristã e a Igreja começaram diante da admiração e da surpresa do ressuscitado que se fazia presente, neste caso os pastores, como todas as testemunhas, ficaram surpreendidos por um excesso que é aquele que rompe com os seus esquemas, e sempre quando se trata de um excesso é difícil encontrar a linguagem adequada, porque o excesso, por definição, excede também a linguagem. Aqui está a questão de que falamos antes, também da fidelidade a esse acontecimento que suscita a admiração. Então, a partir deste ponto de vista, a partir destes pressupostos, quem conhecer um pouco a mensagem de Fátima dá-se conta que já se foram antecipando as questões fundamentais, mas creio que podemos dizer que, desde este ponto de vista, a tarefa das testemunhas tem que ser vista a partir de um aspecto triplo. Por um lado, são aqueles que foram protagonistas de uma experiência mística, teologal, dessa surpresa que foi produzida pela erupção de alguém com quem não contavam, mas trata-se, em segundo lugar, de uma experiência mística que tem lugar nos dramas, nas tragédias ou nas incertezas da humanidade peregrina. Portanto, confrontados com a mentira, com o ódio, com o mal. E, em terceiro lugar, estas testemunhas fazem-no sempre em nome dos outros, diante dos outros e a favor dos outros. Esta é que nos permite entrar no acontecimento de Fátima, porque é o que vai pôr em funcionamento os pressupostos que eu indicava antes. Por isso, antes de mais, falava também disto antes, a dimensão mística é fundamental no acontecimento. De facto, uma dimensão mística que está protagonizada pela Trindade e que tem lugar no horizonte da Páscoa. É curioso quando se veem as descrições feitas por Lúcia do que foram as aparições. Depois, a presença da Senhora, como se muda de perspectiva, porque quando a Senhora se faz presente, era tudo mais suave. A presença de Maria podia desenvolver com maior intensidade a dimensão pessoal. Alguém que se fez presente e alguém fez com que eles se sentissem protagonistas. E esta relação pessoal parece-me que é a base desta dimensão mística. Esta presença de alguém que sai ao encontro, como dizia antes, fica envolvida em toda a imagética e a experiência do acontecimento pascual. Há, sobretudo, três categorias
que aparecem de um modo muito intenso nos relatos dos momentos inicial, que são a alegria, a beleza e a luz. Claro, se a partir destas três categorias olhamos os relatos pascuais e damos-nos conta do paralelismo e da analogia entre uns e outros, como para usar uma expressão do padre Durvel num outro contexto, as testemunhas dos pastorinhos ficam como que escatolocizados, ou seja, ficam situados nesse umbral. Eu sou do céu, disse a senhora que se fez presente. Esse pórtico onde se vê, a partir da velha criação, a nova criação. E é justamente nesse ponto onde se antecipa a renovação de tudo. Eu sou do céu. É esta porta entre o céu e a terra onde acontece a experiência mística. O capítulo 7 da Lumen Gentium que falávamos antes. Okay, logicamente, não pode não suscitar alegria. A mim chamou-me a atenção, desde o princípio, desde que comecei a ler os documentos, como a Jacinta, naquela noite do 13 de maio, apesar de ter acordado, dito que mantinha o segredo, disse: eu vi a senhora. E alguém recordava que no Evangelho se diz: é certo, o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. No fundo, eu vi o Senhor. Quando a Jacinta a recriminam porque tinha faltado ao segredo, é que tinha em mim uma alegria que não podia conter. É evidente que, do ponto de vista cristão, a Igreja nasce também da alegria, da Páscoa, mas uma alegria que está cheia de beleza, porque não vimos nada, nem ninguém, a criação consumada, a nova criação, o céu, que é a irradiação da glória de Deus. E é, portanto, uma beleza que não é somente o objeto exterior que é belo, é que o próprio olhar é que fica transfigurado, porque é que é capaz de perceber a beleza daquilo que se lhes manifesta, de tal maneira que a beleza não é algo meramente extrínseco, porque a luz que nos envolve é justamente a irradiação dessa glória que é o esplendor do ressuscitado, do novo Adão, da nova humanidade consumada. E, em poucas linhas, vem já o progresso da expressão. Nessa luz, a Nossa Senhora, propriamente só a distinguíamos nessa luz quando já estava sobre a azinheira. Dizem depois, essa luz, no final, ou seja, definitivamente, era ela. Ou seja, a luminosidade identifica-se com a pessoa que se faz presente. Mas há mais. A Deus viam-no, palavras textuais, naquela luz onde também estávamos nós. Não é que o céu venha ou que o céu se abra, é que o céu nos envolve. E mais do que isso, Deus era essa luz que os envolvia e, portanto, eles mesmos viam-se na luz, em Deus. E chegam mesmo a dizer, essa luz tão intensa que nos penetrava até ao mais íntimo da alma, na realidade era, palavras textuais, era Deus, a Santíssima Trindade. A luz não é algo que vem de fora, é a Virgem, é Deus, é a Santíssima Trindade.
Esse amor trinitário que nos envolve, que esta dimensão mística é o que faz com que tudo adquira uma dimensão teologal, teocêntrica e, ao mesmo tempo, trinitária. A beleza, por isso podia dizer este Francisco, gosto tanto de ver Nosso Senhor, mas ao mesmo tempo reconhece-se ardendo naquela luz que não se queimava, como Deus. Como é Deus, não se pode dizer. Por isso, vemos que Trinitário e Pascual vai, inclusive, permitir um aprofundamento ulterior no próprio mistério do Deus Trinitário. Veem que as orações típicas de Fátima, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, ou então Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. Trindade, adoração, portanto, dimensão teologal que, logicamente, aparece desde o princípio e até ao fim de todos os textos e experiências que conservamos de Fátima. Por isso, dirá Lúcia depois, recordando a sua própria experiência, continuamos a nossa oração olhando e vendo Nossa Senhora transformada em templo vivo da Santíssima Trindade. O Espírito Santo que desceu sobre ela, o Pai que estendeu sobre ela a sua obra e o Filho que o Altíssimo gerou no seu seio virginal, este mistério da Santíssima Trindade é a base, está na base, é o princípio e o fim de toda a nossa adoração. Mas, claro, esta Trindade faz ver que o que constitui a sua vida é o amor. É um Deus vivo cujo ser é amar. E, definitivamente, podemos dizer que esta é a surpresa ou a admiração que suscita todo este acontecimento. Depois, como veremos, este amor manifestar-se-á como misericórdia, mas o importante é que é o amor dos três por mim, ou esse amor que caracteriza Deus, é o que suscita a admiração. Permite-me já antecipar o que suscita a diadítica que constitui a mensagem de Fátima. É o tema do segredo. Eu creio que só se pode entender a partir desta dialética que aparece claramente desde o princípio. Já ouvimos. Era uma alegria íntima que ficava só para nós. Portanto, é um segredo, mas posso não dizer alguma coisa disto. O amor é algo que pertence à intimidade dos amantes. Qualquer olhar desde fora é um olhar que contamina. E algo deste amor tem de ser contado. Algo. E nesta dialética, parece-me a mim, o único modo de entender o que significa a mensagem de Fátima, que não é, evidentemente, a curiosidade morbosa de descrições catastróficas do futuro. Isto é o que caracteriza uma relação pessoal. Até que ponto eu, esposo, posso retransmitir por televisão os meus gestos de amor com a esposa? E a alegria e o amor, por isso, vão intimamente unidos. O amor que se manifesta pela beleza, a alegria, é amor, como decíamos, que se acontece em meio das encruzilhadas. É isto que acontece no meio das encruzilhadas, incertezas e dramas da história. Por isso que têm que ter um olhar sobre a história real, portanto, têm que ser necessariamente proféticas.
Pode o místico não ser profeta e, sobretudo, é credível um pequeno profeta que não seja realmente místico. Os profetas de Israel não estavam apaixonados por Deus. E por isso, vejam a história. Por isso, julgam a história. E por isso, interpretam a história. E acontece em Fátima desde o princípio, porque, sim, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. O amor está rodeado também pelo negativo. No fundo, é o mal, é a oposição, é a recusa. Consequentemente, o místico não é aquele que se afasta da história. Ao contrário, o místico é o que realmente pode experimentar o que significa o afastamento de Deus. O que pode experimentar, quem é que pode experimentar a ausência do amor mais do que aquele que realmente amou? Por isso, a mim parece magnífica a definição que oferece a Lúcia sobre o pecado, quando diz: o pecado é uma lacuna no amor. Isaac de Nínive dizia: o pecado é ser insensíveis à glória do ressuscitado, à glória do ressuscitado. O pecado é criar um vazio, uma carência. O amor de Deus que nos envolve. Logicamente aparece a pergunta que é o inferno. O inferno o que é? Mais do que o céu que se fecha, ou que o amor se vê rodeado ou contaminado por um vírus que o esvazia e, consequentemente, os mediadores, as testemunhas, e neste caso os pastores, são os que vão captando este vazio de amor, esta escuridão diante da luminosidade pascal, e em todas as dimensões da existência, a recusa da família, a curiosidade dos que se aproximavam com interesses pouco claros, ou, por exemplo, o sofrimento dos enfermos, as críticas que eles recebiam à sua volta, a perseguição das autoridades, etc. Quer dizer, desde o cotidiano da vida, estes vazios, ou este vírus, esta escuridão, tenta destruir a luminosidade. E eles são vítimas também. São vítimas porque padecem da incompreensão e a recusa, mas depois vamos vendo que na pequena história de que nos falavam, se reflete também a grande história dos povos, das nações. Estamos em guerra, 1917, havia familiares e vizinhos que se encontravam na guerra, havia medo, pobreza, angústia. E claro, perguntávamos, e porquê a guerra? A guerra de 1917, ratificada pela Segunda Guerra Mundial, não teve lugar por uma dinâmica que brotava do coração humano, desse sistema da produção incontrolada, da busca imparável de matérias-primas e de mercados para o consumo, que gera isso, tendências nacionalistas, imperialistas, a luta da competição e a guerra. Por que é que Portugal entrou na guerra? Porque tinha que defender também os seus territórios ultramarinos. E, portanto, através da pequena história, vê-se que a grande história da humanidade tem vítimas muito concretas. A tensão ideológica que se vivia
o país, e tudo isso tem reflexo nestes acontecimentos. E aí o testemunho dos pastores é o que faz com que seja profecia e também profecia em devir, porque naquele momento, esses acontecimentos, depois virá a Segunda Guerra Mundial, irá a expansão do comunismo, na Lúcia mais tarde, a força do mal não se detém. E muitos anos depois, ela dirá que essa potência do mal se manifesta naqueles que produzem e traficam armas, ou nesses senhores prepotentes e soberbos que querem dominar o mundo. Ou seja, neste sentido, é como há que entender que Fátima, para que a dimensão mística da que arranca tenha atualidade permanente, deve ser uma profecia em devir, porque seria perigosíssimo estabelecer aqui uma foto fixa, uma fotografia fixa, para detectar determinados males num determinado momento, porque a força do negativo se manifesta permanentemente, porque o mal, os vazios de amor encontram-se permanentemente. Neste sentido, é fundamental ver que a interpelação permanente que surge do acontecimento de Fátima é a chamada à penitência. Porquê? Porque, definitivamente, o mal abre caminho na história através do coração humano. O mal não pode avançar independentemente da liberdade dos seres humanos. Não pode haver outro remédio que não seja a penitência e a conversão. Quando vemos as descrições de caráter mais apocalíptico, por exemplo, a imagem de Tui, fala-se de espinhos, tons obscuros, no qual se diz: esse mal que acontece no mundo não deixa Deus indiferente. Os próprios profetas, ouvimos, estavam dominados e possuídos pela paixão de Deus, pela paixão, apaixonar-se por Deus. Por isso têm que descrever, e como é que vão a descrever determinados factos, mas recorrendo a imagens, como espinhos, como sangue, ou como o coração trespassado. A parte da luz, nenhuma sombra é tão poderosa, a luz que brota do coração próprio de Deus. Estão escritas estas duas palavras: graça e misericórdia. Ou, por exemplo, a terceira parte do segredo, na que fala de perseguição, de martírio, de sangue derramado. Não há também aqui uma luz que destrói as trevas, e não há alguém que está a recolher o sangue como gesto de ofrenda a Deus, como a expressão da dignidade e da bondade que existe no ser humano, apesar de tudo. E a visão do inferno, já lhes dizia antes, a visão do inferno em que é que consiste? Numa descrição na qual há, como se diz, seres escuros e transparentes, este paradoxo que tem o inferno não é essa ausência de amor. O facto de que o céu se fecha. Portanto, vemos que, logicamente, tem de recorrer à linguagem que é
acessível a determinadas crianças num momento determinado da história e da sua própria experiência, mas, no fundo, o conteúdo teológico parece-me que está muitíssimo claro, mas, além disso, esse amor, precisamente porque se manifesta num mundo cruzado e tocado pelo mal e pelo negativo, esse amor transforma-se em misericórdia, ou seja, o amor não é sempre o mesmo. O amor acomoda-se à situação dos destinatários. E se os destinatários se encontram numa situação determinada, o amor transforma-se em misericórdia. Bem, que é um tema que o Papa Francisco retomou, mas o Papa João Paulo II já o tinha retomado com muita força. E é precisamente Juan Pablo II el que decía que la misericordia es una potência. João Paulo II dizia que a misericórdia era uma potência ulterior. É o amor confrontado com o mal. É o amor confrontado com a recusa. Como reagir? O amor, evidentemente, se é amor que procede da Trindade, não pode ser um amor que caia vítima da violência, ou que gere mais violência, ou que suscite ódio, porque isso seria o contrário do Evangelho. Quer dizer, autenticamente evangélico é que este amor não se deixa vencer pelo mal e por isso se faz misericórdia, com o qual o amor mostra todo o seu poder, porque quer dizer que o mal não venceu. É neste sentido, por isso que podemos falar e dizer que a ressurreição de Jesus é triunfo. Por isso podemos dizer que o coração imaculado de Maria triunfará. O relato de Maria para a Lúcia, quando diz que das mãos, o relato de Lúcia sobre Maria, quando diz que das mãos de Maria surgiam uns raios de luz nos quais vimos o inferno. Mas, claro, esta forma de falar confirma o que dizia antes, não? Quer dizer que é um vazio, um pedaço de escuridão ou de trevas dentro da luz, um vazio de amor dentro do amor que nos envolve. Claro, o Imaculado Coração de Maria, o esplendor, a glória, a graça, não poderá ser vencido. Que a misericórdia é o amor que não se cansa de esperar, que vai mais além das negativas. Deus deixa-se afetar, tocar, mas como? Deixa-se tocar. Por conseguinte, esse triunfo e bênção. Na Mariofania de 13 de outubro. É um momento, como é lógico, todas as miradas, todos os olhares e todo o interesse está no milagre do Sol. E justamente quando se encerra o ciclo de 1917, o importante é que naquela Mariofania do que se fala é de bênção. Aqui aparecem o Menino Jesus, São José, a Virgem. E pode haver, que mensagem mais importante pode haver para a humanidade? Que mensagem mais importante pode haver para a humanidade? A mensagem autenticamente teológica é o que as Mariofanias do 17 deixam, um gesto de bênção
a porta de comunicação com o céu não desaparece. A visão que nos diz é que no meio do mal, diante do mal, para ir mais além do mal, o amor triunfará, porque a bênção de Deus é o que fica garantido. Qual é definitivamente a mensagem última também do acontecimento pascal? É que, além disso, a misericórdia tem outro aspecto importante que nos conduz a outro dos aspectos importantes de Fátima. Porque Fátima tem a dimensão mística, a dimensão profética e, claro, uma dimensão, dizemos também, espiritual, de compromisso. Ficam diante do mundo, em nome do mundo e a favor do mundo. Ou dito de outra maneira, diante de nós, a favor dos outros. Qualquer conhecedor da teologia vê que aqui está a ressoar o sentido da vicariedade que explica a missão redentora de Jesus Cristo. Que lo vivían tan profundamente los tres pastores, ¿no? Porque a misericórdia é como colocar o coração nos míseros, nos desgraçados. O pecador é o doente, o que morre de fome, o que é perseguido, etc. Então, o coração, que é o descentramento, é o não fechar-se. De que habla el Papa Francisco, ¿no? Poner mi corazón en el otro. É colocar o meu coração. Niños de 7 e 8 años lo hacen según su capacidad. Jacinta de uma maneira, Lucía de outro, Francisco de outro, pero en el fondo es la actitud radical. É a atitude radical que a testemunha sabe que a sua missão está a favor de nós, desígnios de misericórdia. Palavra que se encontrava desde o princípio do mensaje de Fátima. E por isso, Lucía considerará como primícias da mensagem de Fátima quando a senhora desde o princípio les pergunta: ¿queréis ofreceros? Sabiendo que isto implica sufrimiento. Estáis dispostos a sofrer? Eu respondi em nome dos três. Dirá mais tarde, do mesmo modo como Jesus, ao fazer a sua aparição neste mundo, disse: aqui estou, eis-me aqui. Como disse a Virgem, aqui estou, o fiat que aconteceu no momento da encarnação. Por isso, as testemunhas têm já uma espiritualidade determinada, uma espiritualidade que é muito típica de Fátima, como é lógico, justamente porque é uma espiritualidade que prolonga a dimensão mística e a dimensão profética, uma espiritualidade que, logicamente, dá muita importância à oração, à adoração. Não pode ser de outra maneira, por isso concretizado no rosário. Mas isto implica que tem de ser uma espiritualidade que assume o sacrifício por nós. Porque pode haver amor
e serviço que não seja à custa de uma renúncia, porque certamente é das palavras mais difíceis de entender pela nossa mentalidade. Mas alguém pode realmente dizer: amo-te se não me sacrifico por ti, se não estou disposto a partilhar contigo a tua dor e, portanto, a renunciar a algo meu a teu favor? Vejam, por exemplo, a pergunta que já São João da Cruz tinha feito, mas que também diz a Lúcia. Vamos ver quantos dos presentes fazemos. É que o santo não pode ser feliz se vai para o céu sozinho, porque tem que estar preocupado com os outros. Eu posso deixar o outro na sua dor, na sua necessidade, posso deixar o outro na sua culpa, porque a culpa é do outro e não me afeta a mim. Ou tenho que estar eu também carregando com a sua culpa junto com ele, inclusive esperando esse momento em que saia da sua clausura. Portanto, veem que este tipo de espiritualidade tem uma raiz teológica profunda, uma profunda raiz profética, e está sempre aberta às necessidades dos outros. Eu, para terminar, simplesmente gostaria de dizer que depois das coordenadas fundamentais da mensagem de Fátima, que apresentei brevemente, há uma série de campos que eu creio que merecem mais desenvolvimento do ponto de vista teológico. E uma delas é que eu falei, obviamente, da importância dos pastores e das testemunhas, mas parece-me que, sobretudo em Fátima, é onde tem um protagonismo fundamental aquilo que o Papa Francisco chama do santo povo fiel de Deus, o sentido de fé dos povos, das pessoas. Porque eu pergunto-me, quando a Jacinta e Francisco morrem e quando a Lúcia abandona este lugar, quem é que passaram a ser os protagonistas? Não foi o povo santo de Deus e fiel, com o seu sentido de fé, soube descobrir que a surpresa que havia dado origem a tudo tinha importância? Ou seja, ainda que certamente os pastores são importantes como sujeito eclesial e teológico, o santo povo fiel de Deus, o que significou neste lugar, parece-me que teria que ser também profundamente estudado. Também outro aspecto que eu conheço, algum estudo de mestrado, um estudo que se fez sobre a efervescência carismática que saiu de Fátima, congregações religiosas, movimentos laicais, toda esta difusão do carisma de Fátima é um campo para ligar, como que dizíamos na primeira conferência, que mereceria também ser estudado. Também a própria relação sobre o santuário, sobre a igreja concreta em que está, ou seja, a igreja local é um sujeito teológico, é sujeito pastoral. Então, o aprofundar a dimensão que isto produz numa igreja concreta, em que medida é que é sujeito nesta igreja também, seria importante. E o que significa também Fátima no contexto da comunhão das igrejas, porque são aspectos que às vezes ficam reduzidos ao tema de uma peregrinação que vem, mas creio que toda a fecundidade do santuário e daquele acontecimento inicial teria também um campo privilegiado. O papel do santuário
na evangelização e na nova evangelização. Porque podemos falar de evangelização ou de primeiro anúncio se não há experiências de conversão, se não há experiências que se fazem vida concreta. Por isso, com razão, o Papa Francisco, quando era cardeal em Buenos Aires, falava do projeto pastoral a partir do ponto de vista de cuidar da fragilidade do nosso povo. Quem o experimenta mais do que os peregrinos de um santuário, mas ao mesmo tempo falava de santuarizar as paróquias, ou seja, que as paróquias possam encontrar a dimensão evangelizadora que tem um santuário para gente que está simplesmente de passagem. Para muitos é recuperar o que tinham perdido e encontrar o que nunca tinham tido. Portanto, eu creio que a mensagem de Fátima, o acontecimento de Fátima, tem raízes profundamente evangélicas que se ligam com o mistério central do cristianismo e que, como espiritualidade, tem muito que oferecer, mas que, ao mesmo tempo, também tem muitos campos para estudar, refletir e aprofundar teologicamente. Muito obrigado.